Fala, meus queridos! No vídeo de hoje eu vou corrigir com vocês as questões de matemática da prova da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos para o cargo Guarda Civil Municipal. É a prova mais recente de nível médio da banca VUNESP. Então você que vai prestar um concurso dessa banca, é muito importante você resolver comigo aqui as próximas questões. Então antes de mais nada, confira também os links na descrição do vídeo. Nós temos o e-book de matemática da VUNESP do ano de 2020, são mais de 250 questões resolvidas em vídeo para você aproveitar. Temos também o portal de simulados, cujo cadastro é feito gratuitamente, então você pode conferir aí no link da descrição. É isso aí, vamos começar! Tem-se duas cordas, uma com 60 metros e outra com 80 metros, e pretende-se cortar essas cordas sem desperdício em pedaços de mesmo tamanho, de modo que cada pedaço cortado de corda tenha a maior medida possível. O número total de pedaços de corda que será possível obter é... Muito bem, nós vamos ter que cortar essas cordas, ou seja, vamos ter que dividir em pedaços de mesmo tamanho, de modo que cada pedaço cortado de corda tenha a maior medida possível. Então, inicialmente, nós devemos calcular o MDC. Eu vou ter que dividir no maior valor possível, ou seja, o máximo divisor comum entre 60 e 80. Para calcular o MDC, eu utilizo a fatoração em primos. E eu coloco apenas os valores que dividem os dois ao mesmo tempo. Lembre-se disso para calcular o MDC. Vou começar por 2, dividir os dois. 60 e 80 por 2 vai dar 30 e 40. Por 2 temos 15 e 20. Agora, o 2 divide apenas o 20, então eu vou colocar aqui o 5, que divide os 2, né? O 3 divide apenas o 15, o 5 vai dividir os 2. 15 por 5 dá 3, 20 por 5 dá 4. Então, calculando o MDC, 2 vezes 2, 4, vezes 5, nós vamos ter 20. Então, lembre-se, ele quer o número total de pedaços de corda que será possível obter. Então, muita atenção, ele não quer o MDC e sim o número total de pedaços. Então, o que nós vamos ter que fazer é, então, a corda com 60 metros, vamos dividir em pedaços com 20 metros, então, só que nós vamos ter 3 pedaços, certo? E com 80 metros, a corda com 80 metros, nós vamos ter, dividido por 20, está aqui também a resposta, né? 4. Então, o total de pedaços é só somar 3 com 4, que fecha 7. Então, a resposta para a questão alternativa D. Vamos para a próxima questão. Em certo município, no mês de agosto de 2020, o número de ocorrências registradas pela Guarda Civil Municipal, que estavam associadas ao crime de vandalismo em patrimônio público, foi 10% menor em relação ao número de ocorrências registradas do mesmo crime no mês imediatamente anterior. Se em agosto de 2020 foram registradas 405 ocorrências relativas ao referido crime, então é verdade que o número de ocorrências registradas do mesmo crime em julho de 2020 foi igual a... Então ele quer saber no mês de julho qual foi o número de ocorrências registradas. Então o mês de julho ele é a nossa referência, pois o mês de agosto foi 10% menor em relação ao número de ocorrências registradas no mês imediatamente anterior, ou seja, julho. Então, o mês de julho nós vamos chamar de 100% aqui, que a nossa referência representa x. No próximo mês, que é o mês de agosto, nós temos que foi 10% menor em relação ao número do mês anterior, ou seja, 100% menos, se é 10% menor, então menos 10%, nós vamos ter 90%. Então, 90% representa para a gente 405, certo? Em agosto temos 405 ocorrências. Então, aqui uma regra de 3. Basta multiplicar cruzado
e nós vamos encontrar quanto é de cara ali, o número de ocorrências registradas no mês de julho. Multiplicando cruzado, temos 90x é igual a 100 vezes 405. Então, x é igual, 100 vezes 405 é 405, seguido de 2 zeros, sobre 90. Cancela um zero com outro zero. Vamos dividir 4.050 por 9. Vamos treinar a divisão aqui. Pegamos o 40. Quantas vezes o 9 cabe no 40? 4 vezes 9 dá 36. Para 44, baixo 5. Abaixou, divida. 45 por 9. Nós temos 5 vezes 9, 45. Para 45, nada. Abaixo o zero, coloca do outro lado. Temos 450, então, ocorrências. Alternativa E de exata. Vamos para a próxima questão. Em certa região, foram apreendidos em um mês um total de 120 veículos, que foram classificados em 3 categorias: carros, motocicletas e caminhões. Sabendo-se que o número de motocicletas é 10 unidades menor que a soma dos números de veículos das outras 2 categorias, e que o número de carros é 19 unidades maior que o número de caminhões apreendidos, assinale a alternativa que apresenta a soma do número de motocicletas e carros apreendidos. Muito bem, é uma questão envolvendo equação do primeiro grau. Claro que você também poderia resolver utilizando sistema de equações, mas acho mais fácil resolver por equação do primeiro grau, simplesmente. Então vamos começar anotando os dados. Temos aqui o total, 120. Total de veículos, 120. Depois nós temos as categorias: carros, motocicletas e caminhões. Então, o número de carros, motocicletas e caminhões. Eu tenho que ser inteligente em atribuir para quem eu vou chamar aqui de x, quem eu vou chamar de x. É o número de carros, motocicletas ou caminhões. Muito bem. Nós temos que o número de motocicletas é 10 unidades menor que a soma dos números de veículos das outras 2 categorias. Então não vou escolher o número de motocicletas para chamar de x, porque ele está dependendo aqui da soma, né, do número de carros e caminhões. Então depois nós temos, e o número de carros é 19 unidades maior que o número de caminhões apreendidos. Muito bem, então o número de caminhões não está dependendo de ninguém. É por ele que eu vou começar aqui. É uma escada, né? Então eu vou subindo os outros níveis a partir aqui do número de caminhões. Então eu vou chamar de x. O próximo nível que a gente vai completar é o seguinte. Ele disse que o número de carros é 19 unidades maior que o número de caminhões. Então, o número de carros é o número de caminhões, que é x, mais 19, certo? Ficou fácil deixar o número de carros em função de x, que é o número de caminhões. Em seguida, nós temos o número de motocicletas, é o que ele falou lá no início. O número de motocicletas é 10 unidades menor que a soma dos números de veículos das outras 2 categorias. Ora, das outras 2 categorias, então nós temos x com x mais 19. X mais 19 vai dar 2x mais 19, certo? E ele disse que isso é 10 unidades menor do que a soma dos números de veículos das outras 2 categorias. Então eu tenho que retirar aqueles 10 ali que ele falou. Então, fazendo as contas, 2x mais 19 menos 10, temos 2x mais 9. 19 menos 10 é igual a 9. Então, o número de motocicletas em função de x ficou sendo 2x mais 9. Tranquilo, certo? Então, muito bem. Agora ele quer saber o quê? A soma do número de motocicletas e carros apreendidos. Ele quer, então, quanto é o número de carros e motocicletas aqui. Então, a gente vai ter que fazer essa soma ao final. Muito bem. Então, o total é 120. Se eu somar o número de carros com o número de motocicletas com o de caminhões, isso tem que fechar 120. Então, vamos colocar isso em nossa equação do primeiro grau.
Então, x mais 19 mais 2x mais 9 mais x resulta em 120. Somando os termos semelhantes, x com 2x, 3x com x, 4x, mais 19 mais 9, 28, que é igual a 120. 28 está somando, passou para o outro lado subtraindo, então ficou 120 menos 28. Então 4x é igual a 120 menos 28, 120 menos 20 vai dar 100, tirou 8, 92. Então x é igual a 92, 4 está multiplicando, passa dividindo. 92 dividido por 4, você pode fazer de cabeça. Metade de 92, nós temos 46, metade de 46, 23. Então o x, que é o número de caminhões, é 23 e ele quer a soma do número de motocicletas e carros. Então vamos fazer as contas aqui, né? Motocicletas com carros, eu até posso fazer uma equação para elas, né? Vai ficar fácil também. 2x mais x, nós temos 3x. 19 com 9, nós vamos ter 28. Então nós vamos ter aqui 3x mais 28. Agora, fazendo as contas, só substituir o x por 23, nós temos 3 vezes 23 mais 28. Você poderia achar, né, o número de carros primeiramente, o número de motos em seguida e somar ao final. Mas achei tranquilo fazer essa substituição. Então, muito bem, 3 vezes 23, nós vamos ter 60 com 9, 69 mais 28. 9 com 8, nós temos 17, vai 1. 7 com 2, 9. Então nós vamos ter 97, alternativa A, de amor. Show de bola, vamos para a próxima questão. Questão 14. A média do número de ocorrências diárias atendidas pela Guarda Municipal de determinado município em um sábado e um domingo foi 50. Se, no sábado, o número de ocorrências atendidas correspondeu a 9/16 do número de ocorrências atendidas no domingo, então a diferença entre os números de ocorrências atendidas no domingo e no sábado foi igual a... A questão envolvendo média aritmética. Primeiramente, vamos anotar o seguinte. Ele disse que o número de ocorrências no sábado correspondeu a 9/16 do número de ocorrências atendidas no domingo. Então, no domingo, nós vamos chamar de x, certo? O número de ocorrências. Então, no sábado, foi 9/16 de x, certo? Bem tranquilo. Então, agora vamos para o primeiro dado. Ele disse que a média foi 50 nos 2 dias, né? Então, o que é a média mesmo? A média nada mais é que a soma das medidas dividido pelo número de medidas. Então, se eu fizer a soma das medidas, então se eu somar os 2 dias ali, o número de ocorrências dos 2 dias, então, do sábado 9/16 de x mais no domingo que é x, então são 2 medidas, então se eu dividir por 2, que é o número de medidas, isso vai resultar em 50. Então vamos resolver a nossa equação do primeiro grau. Encontrando o x, a gente descobre qual é o número de ocorrências de cada dia. Show de bola? Multiplicando cruzado, 2 vezes 50, 100. Então temos o seguinte, 9/16x mais x é igual a 100. O único denominador ali é o 16, então vamos deixar ele dos dois lados. E usamos a boa e velha regra, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 16 por 16, 1 vezes 9x, 9x, mais 16 por 1, 16 vezes x, 16x. 16 por 1, 16 vezes 600, 1.600. 16 está dos dois lados, cancela, cancela. 9x mais 16x, 25x, que é igual a 1.600. 25 está multiplicando, vai passar
dividindo. Então, fazendo a divisão, 1.600 por 25, nós vamos ter 16 é menor, pegamos o 160. Quantas vezes o 25 cabe em 160? 6 vezes 25, 120 com 30 dá 150. O resto é 10, abaixo o zero. Abaixou de vida. Quantas vezes o 25 cabe no 100? 4 vezes, né? 4 vezes 25, 100. Então, resultado 64. E agora, vamos calcular a diferença solicitada. Então, se o x é 64, vamos voltar lá no início do enunciado, nós temos o seguinte. No sábado, 9/16 de x, então é 9/16 de 64, que é o nosso x. Então, posso simplificar 64 por 16, tudo por 8. 64 por 8 vai dar 8, 16 por 8, 2. 8 dividido por 2 eu sei que é 4 vezes 9, 36. No domingo, 64 mesmo. E agora vamos fazer então a diferença. No domingo menos no sábado, no domingo 64 menos no sábado 36. O resultado 28. A alternativa C. De ciência exata, meus queridos. Vamos para a próxima. Um terreno tem a forma de um triângulo retângulo. A medida do menor lado é 10 metros menor que a medida do lado que não é o maior. Se a área desse terreno é de 600 metros quadrados, então seu perímetro é de... Muito bem, vamos desenhar aqui o nosso triângulo retângulo. Então, nós temos agora aqui a hipotenusa, que é sempre o maior dos lados. Ela diz o seguinte, a medida do menor lado é 10 metros menor que a medida do lado que não é o maior. O maior seria a hipotenusa. Então, a medida do menor lado, o menor lado que é esse aqui, ele é 10 metros menor que a medida do lado que não é o maior. Então, se esse lado aqui é x, esse cateto, certo? É x, aqui nós temos o cateto que é o menor dos lados, ele só pode ser x menos 10. Por que você não usou x aqui, Júnior? Aqui nesse lado. Porque aqui nós temos a hipotenusa que é o maior dos lados e não foi esse o caso, certo? Então, muito bem. Ele diz o seguinte, a área desse terreno é de 600 metros quadrados. Ele quer o perímetro que é a soma das medidas de todos os lados do nosso triângulo. Então, muito bem. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, nós temos o quê? A base aqui, que é x, vezes a altura, que é x menos 10. E isso sobre 2 resulta na área que é 600 metros quadrados, certo? Multiplicando cruzado, temos x que multiplica x menos 10, que é igual a 2 vezes 600, que é igual a 1.200. Fazendo a distributiva, x ao quadrado menos x vezes 10 é 10x. Vamos passar o 1.200 que está somando para o outro lado para organizar a equação do segundo grau na forma geral. Então, menos 1.200, que é igual a zero. Então, usando a fórmula resolutiva, vamos encontrar os coeficientes A, B e C. E lembre-se, temos uma equação do segundo grau, que também é assunto do seu concurso. O coeficiente aqui, o A, é o que acompanha o x ao quadrado, que é 1. O B acompanha o x, que é menos 10. E o C é o termo independente, que é menos 1.200. Então, o delta, vamos começar por ele, é b ao quadrado menos 4ac. Então, menos 10, que é o b, ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 1.200. Menos 10 ao quadrado, então vai ficar, se o expoente é par e aqui é negativo, vai ficar positivo, né? 10 ao quadrado é 100. Menos vezes menos é mais, 4 vezes 1, 4 vezes 1.200, 4.800, com 100, 4.900. Agora, muito bem,
nós temos o seguinte, o x é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então vai ficar menos o b, que é menos 10, mais ou menos raiz quadrada de 4.900, que é o delta, sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos vezes menos mais 10, então mais ou menos raiz quadrada de 4.900, a de 49 é 7, então aqui vai dar 70, sobre 2 vezes 1, 2. Então, x1 e o x2. x1 eu vou utilizar o mais, o x2 o menos. Então, x1 10 mais 70 sobre 2. x2 10 menos 70 sobre 2. 10 mais 70, 80, dividido por 2, nós vamos ter 40. O x2 nós vamos ter 10 menos 70 menos 60, dividido por 2, menos 30. Então, menos 30, como o lado tem que ser positivo, menos 30 não serve. Vamos ficar apenas com a solução igual a 40. Voltando lá no triângulo, né? Então, nós temos agora que aqui é 40. E aqui tem que ser 40 menos 10. Então, 40 menos 10, nós vamos ter 40 menos 10, 30. Então, a base do nosso triângulo retângulo é 40 e a altura é 30. Falta a hipotenusa. Se você se lembra do triângulo retângulo 3, 4, 5, aqui está faltando 5, né? Como é 30, 40, aqui só pode ser 50. Só multiplicar por 10 as medidas do triângulo 3, 4, 5. Então, muito bem, qualquer coisa aplica o teorema de Pitágoras. Ele quer o perímetro, então o perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Então vamos calcular aqui o perímetro, 30 mais 40 mais 50. 30 com 40, 70 com 50, 120 metros. Alternativa B. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e inscrevam-se no canal. E até a próxima, meus queridos!